crianças, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa no nosso livro integrado. Essa é a nossa aula de número 8. Os conteúdos que nós vamos ver hoje nessa aula: carta pessoal de reclamação, pronomes demonstrativos e um trabalho avaliativo que é com verbete de enciclopédia, que a gente já viu, já corrigimos, ficou bem legal a nossa aula. Agora nós vamos só colocar nosso aprendizado em prática, tá bom? Então pega lá o seu caderno, o seu livro integrado, o lápis com borracha, ponta bem feitinha para sua caligrafia ficar bem legal e ficar fácil de estudar na hora de fazer a prova, tá bom? Vamos lá, nosso livro integrado, página 45, vamos começar com carta de reclamação. Carta de reclamação, tá aí a definição. Carta pessoal de reclamação é uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição e serve para que a pessoa que se sente prejudicada por um serviço ou produto possa expressar seu ponto de vista e solicitar uma reparação. As cartas de reclamação podem ser enviadas pelos correios, por e-mail ou publicadas em sites específicos para isso. Geralmente, elas apresentam a estrutura básica de uma carta pessoal: local e data, uma saudação, o destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura do remetente. Lembra? Tudo isso tem que ter numa carta. Local, a data, uma saudação de início, o destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura de quem está mandando a carta, que é o remetente. Destinatário é quem vai receber, remetente é quem está mandando. Essas duas primeiras questões são pessoais. Você costuma escrever cartas? Para quem? Acho difícil, mas a gente vai conversar lá nas tutorias. Você já escreveu uma carta ou e-mail reclamando de algum serviço? Assim, no caso vocês são crianças, também acho pouco provável, mas eu vou perguntar, tá bom? Vamos lá. Leia o texto a seguir. Nós temos aí uma carta pessoal de reclamação. Tá aí. Escoamento de água em via pública. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. O escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com a água na pista. Piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Há dias que há água em abundância no local. Aguardo o retorno. Fernanda. Atenciosamente, Fernanda. Ela fez uma reclamação, ela está avisando a empresa que nesse determinado endereço está havendo um vazamento de água. Provavelmente algum cano se rompeu, alguma coisa aconteceu lá que está tendo esse vazamento de água aí. E ela diz aí, ela dá bastante informação, ela dá um endereço, ela diz o que pode ocorrer se continuar do jeito que está lá. E nós podemos ver aqui que essa carta, ela foi publicada em um site, né? No site do próprio, aqui ó, no site da própria empresa, né? Da EB, Departamento de Águas e Esgotos. Então vamos lá para a interpretação. Prestem bem atenção para quem foi a carta, a data, ó, tudo direitinho. Tem até a hora. Por que tem a hora? Porque é um site. E no site, quando a gente publica, tem a hora que você publicou lá. Por quê? Porque essa informação pode ser muito importante lá mais na frente, né? Se der problema, tem como ver lá que hora que ela publicou a carta, que hora que ela publicou, a data, tudo direitinho. Vamos lá. Quem é o destinatário da carta? Ou seja, quem vai receber a carta? E o remetente? Lembra? Destinatário quem vai receber e remetente quem enviou a carta. Então,
O órgão destinatário, o órgão responsável pelo abastecimento de água e esgoto, que é da EB, e é o destinatário. E Fernanda é a remetente, foi quem mandou, tá? Quinta, quando o texto foi escrito? Lá em cima tá lá a data, né? Endereço, até a hora tem lá. Em 4 de janeiro de 2018. O que significa dizer que há um escoamento de água na via pública? Que há um problema no sistema e a água está vazando em alguma via pública, ou seja, em alguma rua, aconteceu algum rompimento, alguma coisa. 7. A expressão via pública é usada como sinônimo de avenida, rua ou calçada? Via pública é uma rua, né? Pode ser uma rua, uma avenida. Qual é o objetivo desse texto? O que Fernanda queria com a carta? Solicitar uma providência a respeito de um escoamento de água em uma via pública, em uma rua, em uma avenida. Onde está ocorrendo o escoamento? Tem lá, né? Tem lá o endereço direitinho, na esquina da Avenida Padre Cacique. Há quanto tempo está ocorrendo o escoamento? Quais as consequências dessa situação? Há mais de um mês. As consequências são riscos de acidente, desperdício de água e sujeira, né? Ela colocou tudo direitinho lá na carta dela. O texto que você leu é uma reclamação ou um elogio? É uma reclamação, não é isso? 12. Observe o formato do texto. Por que é correto dizer que se trata de uma carta? Porque tem data, tem destinatário, tem remetente, não é isso? Vamos ver? Porque a data de quando o texto foi escrito, há um destinatário e uma pessoa assina, ou seja, um remetente assinou lá a carta. Releia este trecho, aquele trecho que a gente acabou de ler lá na correção. Releia esse trecho. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública, na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. A palavra em destaque é um adjetivo ou um vocativo? Lá em cima, a palavra prezados. Um adjetivo, né? Além da indicação da data, há também a hora. Por que você acha que essa informação consta na carta? Eu disse lá quando estava lendo, né? Porque ela foi publicada em um site, né? E em alguns casos essa informação é relevante, ou seja, se acontecer algum acidente, alguma coisa lá, ela pode dizer, ó, mas eu avisei, eu publiquei lá no site, aí eles vão lá, vão ver a data, a hora, tudo direitinho, certo? É uma informação muito importante. Releia outro trecho. Aguardo o retorno. ATT Fernanda. A palavra em destaque é uma abreviação de atenciosamente. Que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado para se despedir? Você pode botar aí o que você acha, né? Ela poderia dizer cordialmente, Fernanda, até logo, grata, obrigada e muitas outras. A carta de reclamação que Fernanda escreveu ao DAEB foi postada no site Reclame Aqui Serviços Públicos, o qual permite que qualquer cidadão exponha por meio de um texto em formato de carta uma reclamação a respeito de um serviço público. Ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Por quê? Oxe, porque ela está preocupada, né? Pode acontecer algum acidente, pode acontecer alguma coisa com alguém. Então, porque ela sinalizou as consequências do desperdício de água para a sociedade em razão do vazamento. Sua atitude é cidadã, pois revela preocupação com o bem-estar social. Além de sinalizar o vazamento, o desperdício da água, ela sinalizou a possibilidade de acidentes, né, que pode acontecer com qualquer pessoa, ou seja, ela está preocupada
com a sociedade, com os vizinhos, com quem mora lá perto, com quem tem que passar por aquela rua. Então, essa é uma atitude cidadã, tá certo? Vamos aí para o nosso próximo tópico, que são pronomes demonstrativos. Vamos continuar com pronomes, só que agora um outro tipo de pronomes, tá? Nós já vimos aí pronomes pessoais do caso reto, pronomes oblíquos e agora vamos para os pronomes demonstrativos. Vamos lembrar um pouco? Pronomes pessoais do caso reto. Repete aí com a tia. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, que são usados para substituir, né, alguns substantivos próprios, evitando assim a repetição e dando coesão ao texto, à frase. Nós vimos também os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as. Em alguns casos se transformam em lo, lá, los, las, nó, na, nós, nas. Certinho? Então, agora nós vamos com pronomes demonstrativos. A palavra este é um exemplo de pronome demonstrativo. Em uma comunicação, esse tipo de pronome é usado para situar seres e coisas em relação às pessoas que participam da conversa. Desse modo, quando o ser ou a coisa está perto do falante, perto do ouvinte ou longe dos dois, um tipo de pronome demonstrativo é usado. É o seguinte, nós temos vários pronomes demonstrativos. Este, aquele, aquela, isto, aquilo, mas você tem que saber onde usar cada um deles. Quando o objeto está perto de você que está falando e longe de quem está te ouvindo. Quando o objeto está perto de quem está te ouvindo e longe de você que está falando. E quando o objeto está longe dos dois. Temos aí um exemplo de uma tirinha, tá bom? Vou botar aqui a lupa para a gente ver melhor. Olha aí. O menino está pertinho da árvore. Perceba que ele está até segurando nela. Então, ele diz, esta árvore precisa de água. Esta árvore precisa de água. Está perto dele, ele usa o pronome demonstrativo esta. Agora, percebam que ele está longe e a menina que está ouvindo é quem está lá pertinho da árvore. Então, ele usou o pronome essa. Está longe dele, do falante, e perto de quem está ouvindo, o pronome é essa. Essa árvore precisa de água. Ele apontou para a árvore. Essa árvore precisa de água. Por que essa? Porque está longe dele e perto de quem está ouvindo. Olha o outro caso. Agora os dois estão longe da árvore. Então ele disse, aquela. Usou o pronome demonstrativo aquela. Aquela árvore não precisa de água. Olha, presta bem atenção. Esta, perto de quem está falando. Essa, perto de quem está ouvindo. E aquela, longe dos dois. De quem está falando e de quem está ouvindo. Tá bom? Entendido? Com certeza sim. Mas vamos ver aí mais alguns exemplos. No quadro a seguir, os pronomes demonstrativos estão agrupados conforme a situação em que ocorre a comunicação. Gente, isso aqui está lá no livro de vocês. Então, nós temos aqui pronomes demonstrativos desse lado e aqui situação de comunicação. Esses pronomes aqui, esta, estas, este, estes e isto, são usados quando o ser ou a coisa está perto do falante. Quando eu estou falando perto daquilo que eu estou falando, então eu uso esta, estas, este, estes e isto, aqui pertinho de mim. Agora, essa, essas, esse, esses e isso são usados quando o ser ou a coisa está perto do ouvinte. Está longe de mim que está falando, que estou falando, e está perto da pessoa que está me ouvindo. Então, eu uso essa, essas, esse, esses ou isso, certo? Aquela, aquelas, aquele, aqueles ou aquilo
é usado quando o ser ou a coisa está longe do ouvinte e do falante. Quando está longe dos dois, eu uso esses pronomes demonstrativos aqui. Os pronomes demonstrativos podem aparecer acompanhando um substantivo ou substituindo-o. Presta atenção. Esta árvore precisa de água. Aquela não. Usei árvore aqui e aqui não repeti árvore. Substituí ela por um pronome demonstrativo. Ou seja, pronome demonstrativo mais uma ferramenta de coesão. Esta árvore precisa de água. Aquela não. Se eu não usasse o pronome demonstrativo, iria ficar como? Esta árvore precisa de água. Aquela árvore não. Não precisei repetir árvore. Usei só o pronome. O pronome demonstrativo se refere à palavra árvore. Aquela, o pronome demonstrativo substitui a palavra árvore. Então, ele pode vir acompanhando e ele pode vir também substituindo. Assim, o uso dos pronomes demonstrativos também permite deixar um texto menos repetitivo, pois ao retomar ou substituir substantivos, o texto fica mais interligado, menos repetitivo, mais gostoso de ler, tá bom? Vamos continuar. Trouxe aí mais uns exemplos. Este, esta e isto indicam o que? Indicam o que está perto da pessoa que fala. Olha bem para essa pessoinha aqui que está falando. Está falando com o dono do mercadinho Bom Preço. Aí ele diz, esta, aqui a mulher pertinho dele, ó. Esta é a minha família. Tá aqui, ó, a família dele pertinho dele. Por isso ele usou esta. Esta é a minha família. Esta é a minha esposa e estes os meus filhos. Tá todo mundo aqui pertinho dele. Então ele usou esta, tá bom? E estes. Vamos lá. Essa, esse, essa e isso designa o que está perto da pessoa para quem se fala. Ou seja, está longe de quem está falando e perto de quem está ouvindo. Esse, essa e isso. Olha aqui a pessoinha falando, está falando com alguém. Ou melhor, tem alguém falando com ele e diz assim, cuidado com essa faca. Ele está usando a faca e a outra pessoa está dizendo, cuidado com essa faca. A faca está perto de quem está ouvindo e longe de quem está falando, viu? Acho que aqui é como se fosse uma lagartinha na maçã, tá falando com ele, ó. Cuidado com essa faca. A faca tá longe dela e perto dele. Por isso usou essa. Vamos lá? Olha aí mais um. Moço, tira uma foto da gente com esta máquina. Ela tá segurando a máquina. Então ela disse esta. Está perto dela que está falando. Aí a criaturinha responde, claro, com todo prazer. E pega a máquina. Agora vamos pro próximo. Ele diz assim, simpático esse moço, não? Por que usou esse? Porque ela é quem está falando e o moço está longe dos dois. Está longe de quem está falando e longe de quem está ouvindo. Então usou esse, pronome demonstrativo esse. Agora olha a situação. Que moço? Aquele que está fugindo com a nossa máquina? Viu? O homem se mandou, tá longe de todo. Agora sim ele tá longe de todo mundo, né? Vamos lá. Vamos continuando. Isto, isso ou aquilo. Olha aqui a mesma cena para vocês entenderem ainda melhor. Isto é uma escada. Ele tá pertinho da escada mostrando para esse outro. Então ele usou isto. Isto é uma escada. Perto de quem tá falando isto. Agora ele diz, isso é uma escada. Ele está longe da escada e quem está perto da escada é quem está ouvindo. Então, longe do falante, perto do ouvinte, isso. Perto do falante, longe do ouvinte, isto. Aquilo é uma escada. Olha a escada, lá longe dos dois. Então, vira aquilo. Certinho? Espero que tenham entendido.
Como são bem inteligentes e espertos, tenho certeza que entenderam. Se não entendeu, volta o vídeo. Agora é a hora da atividade. Depois da aula, entendi tudinho, vou responder a atividade. Não entendi, vou assistir o vídeo novamente, depois respondo a atividade. Vamos ver aqui. No nosso livro integrado, nós temos essas páginas aqui referente a esse tema, tá? Ó, página 52, tá aqui uma questão. Na página 53, nós temos aí 3 questões. E na página, pedacinho da 54, nós temos uma questão só, tá? Então, depois que você assistir o vídeo, você vem aqui nessas páginas e responde. Professora, eu não entendi. Volta o vídeo, assiste novamente e responde. Ficou em dúvida em alguma coisa? Manda um e-mail que a gente responde as dúvidas lá na tutoria, tá bom? Agora nós vamos aí falar do nosso trabalho avaliativo, que é o nosso último tópico dessa aula, verbete de enciclopédia, tá bom? Nós já assistimos a aula falando sobre verbete de enciclopédia, aula 5, coloquei lá vários exemplos de enciclopédia, expliquei o verbete, tudo direitinho. Agora chegou a hora de testar o conhecimento de vocês. Você lembra do tema verbete de enciclopédia? Então, hoje vamos verificar o seu aprendizado. Para isso, vamos produzir um verbete de enciclopédia no livro integrado, página 42. Temos esse pedido direcionado à turma. Lá, a gente pede para fazer em dupla, mas como a gente não está na sala de aula, como a gente não está podendo se reunir, nós vamos fazer individual, tá bom? Mas devido às atuais circunstâncias, iremos fazer esse trabalho individual. O verbete deverá falar sobre um animal. Que animal é esse? Você escolhe qual. Eu não vou dizer, você vai falar de cachorro, você vai falar de gato, você vai falar de onça, você vai... Não. Você escolhe o animal que você vai falar. O importante é você voltar lá na aula 5 e entender lá tudo que tem que ter no verbete de enciclopédia. Imagens, definições, pode até contar uma história, lembra? Então, se precisar relembrar como deve ser um verbete de enciclopédia, assista novamente a aula 5, que está lá no nosso canal. Aí eu coloquei aqui o link da aula, tá lá no roteiro de vocês, tá? Esse quadrinho aqui a tia tirou lá do roteiro, então é só clicar no link que você vai direto lá para a nossa aula 5, que fala exatamente sobre esse tema. Essa atividade valerá 3 pontos para 3 pontos de trabalho. A entrega dia 30, na tutoria para quem participa e no e-mail para quem não participa da tutoria. Gente, quem envia e-mail não esquece de identificar com o cabeçalho completo a sua atividade. No cabeçalho você identifica a escola, identifica você, a turma, a professora, tá bom? Lembrando que esse cabeçalho ele tem que ser no arquivo, não no e-mail. Quando você bota a identificação no e-mail e a gente baixa o seu arquivo, só baixa a foto, sem identificação nenhuma. Então, nós não sabemos de quem é. Você faz o trabalho numa folha, no seu caderno, onde você preferir. Tira a foto com o cabeçalho completo, tá? E aí manda, aí sim tem identificação. Agora, se você não botar assim, a gente não sabe de quem é o trabalho. Aí fica difícil de dar nota, tá bom? Então faz bem caprichado que vale 3 pontos, tá certo? Tá aqui, essa página aqui é falando exatamente sobre esse trabalho aqui, tá? Só que aqui ele tá direcionando para dupla, esquece dupla e faz individual, tá bom? E aí depois que você fizer a sua pesquisa, o seu rabisco no caderno, colocar todas as informações que você conseguiu, você faz igual aquela outra produção que nós fizemos. Você vem aqui, vai ler essas perguntinhas e vai responder. Se você responder alguma com não, é porque tem alguma coisa errada. Então você tem que voltar lá no seu rabisco, fazer as correções, porque todas essas respostas têm que ser sim. Depois que você conseguir responder sim a todas elas, aí você faz o final, né? Você organiza tudo e aí você tira a foto bem bacana. Gente, organiza, faz bonito, com a caligrafia bonita. São 3 pontos.
E na hora da apresentação também na tutoria, vamos ler alto para a professora ouvir, para os colegas ouvirem, mostrar direitinho, tá bom? Saudades e até a próxima. Qualquer coisa, assiste o vídeo novamente. Beijo!